Estamos montando um plano preventivo do zero. Se você ainda não está sabendo do que eu estou falando, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, aqui no card, para pegar as outras partes. Hoje nós vamos chegar quase aí no final da elaboração do nosso plano preventivo na prática, em poucos passos, em poucos minutos. Se você quer saber mais sobre isso e continuar nessa jornada de conhecimento, fica ligado no nosso corte de hoje, assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Quais são as formas que a gente tem de definir frequência preventiva? Eu tenho o método empírico, o método qualitativo e o método quantitativo. O que é o método empírico? Por meio de sensibilidade dos técnicos experientes, eu posso promover um brainstorming, ou seja, às vezes acontece, né, que a gente não tem base, não tem histórico, não tem nada, não sabe para onde a gente reúne os técnicos mais experientes dentro de uma sala, a gente pega um rolamento e fala, e aí galera, quando que esse rolamento quebra? Quanto tempo demora para quebrar? O que vocês acham? E a gente faz um brainstorming. Eu acho que demora 1 hora, 2 horas, 40 minutos. A cada 20 horas de operação, a cada 3 meses, isso acontece só a cada 1 vez por ano, nunca aconteceu aqui, e aí a gente faz esse brainstorm. Então quem está liderando o brainstorm vai ter que fazer, entender ali, né, o que as pessoas estão dizendo, vão ter que chegar no meio termo, que depois no final as pessoas concordem. E aí a gente consegue definir que a frequência, por exemplo, é 1 vez por ano, porque na média, no geral, na sensibilidade das pessoas acontece 1 vez por ano. Às vezes, durante o brainstorming, acontece de ter muita argumentação um com o outro. Ah, você não sabe nada, você não dá, não sei o que, você não estava aqui, eu estou aqui há mais tempo e tal. Então, se você não tem capacidade de liderar essa discussão, o que a gente pode trabalhar também? Entrevista e medida de opiniões, e média das opiniões. O que acontece? Você vai individualmente, técnico por técnico, e pega um checklist e pergunta para ele: o que você acha desse componente? O que você acha? Como é que você acha que está falhando? Quanto tempo? O que você acha que deveria ser feito? E você faz uma entrevista com os técnicos mais experientes. E você faz isso de forma isolada. No final, você vai ter várias respostas diferentes, que cada um tem uma forma, uma visão diferente de trabalhar. E aí, quando a pessoa tem essa visão diferente, um vai dizer que tem que ser a cada 8 meses, o outro vai dizer que tem que ser 1 vez por ano, o outro vai dizer que tem que ser a cada 1 ano e 2 meses, o outro a cada 10 meses. Então, o que você faz? Por meio da sua coleta de dados, você pode chegar numa média das opiniões. A média das opiniões tem de ser mais aproximado com o que realmente as pessoas indicaram. Então isso aqui é bem interessante também, porque você consegue coletar várias informações e chegar numa média evitando um pouco o desgaste. E a última forma de fazer pelo método empírico seria através das recomendações de prestadores de serviço. Então você tem lá um prestador de serviço que geralmente faz aquela substituição daquele filtro para você, você pode perguntar para ele o quanto que ele acha que seria o tempo recomendável para fazer essa substituição, né? Qual seria a frequência. Esse método é bom? Cara, ele é um método, por incrível que pareça, por mais que seja empírico, ele é um método eficiente. Ele tem um baixo custo, ele é fácil de fazer e ele já nos dá uma boa direção. Ele não é tão certeiro, porque tem todo um envolvimento humano aqui, mas ele é já bem aproximado, tá? Eu diria que ele chega a um acerto aí em torno de uns 65% a 70% de acerto. Então é bem legal, por isso que eu estou trazendo para vocês esse método aqui. E muitas vezes isso resolve muita coisa no dia a dia. O que seria o método qualitativo? Por meio de manuais, de fabricantes e de fornecedores. Ajustar as condições dos manuais para as condições reais de operação e cuidar com a utilidade programada. Então, o método qualitativo é você pegar os manuais dos equipamentos, pegar Machine Ledger, que são todas as peças que ele tem, tudo e tal, e verificar quais são as recomendações do fabricante e do fornecedor. Só que aí eu trouxe 2 pontos de atenção para vocês. Primeiro é ajustar as condições. Então o que acontece? O fabricante ele vai colocar lá que você precisa trocar o seu filtro a cada 1000 horas. Porém o fabricante não prevê que você trabalha no meio da poeira de uma fazenda, num lugar onde é terrível e o negócio entope todo dia. O fabricante não sabe disso. Então você tem que ajustar aquilo que o fabricante e o fornecedor fala para a sua condição. E a nossa condição geralmente é pior do que a condição que o fabricante ou o manual coloca para a gente. E outra coisa também é cuidar com a utilidade programada. Ou seja, o fabricante também ele vai colocar um tempo que ele acha que para ele faz sentido você continuar comprando dele, tendo spare parts e girando a economia. Então, o fabricante não entende que você vai estar fazendo um plano de manutenção para aumentar a vida útil. Ele também existe toda uma questão mercadológica de obsolescência para que você continue gastando e comprando e assim sucessivamente. Então tem que tomar cuidado com isso também. Por isso que é importante a gente ter outras formas de definir a frequência e não ficar só na mão do nosso fabricante e do manual.
E a última forma de a gente definir a frequência é por meio do método quantitativo, por meio de dados, por meio de métricas e por meio de indicadores. Como que a gente chega na frequência de uma manutenção preventiva? O que a gente precisa fazer primeiro? Calcular o nosso MTBF, vai ser o nosso tempo médio entre falhas. O que é o tempo médio entre falhas? Eu vou pegar o meu tempo de operação entre uma falha e outra e vou dividir pelo número total de falhas. Então isso aqui todo mundo que já é nosso aluno do curso de PCM, RCM, do curso de análise de falha, especialista TPM, essa galera toda já está cansada de ver eu falar tanto em MTBF, porque é realmente muito importante. Lá eu explico como que calcula e tal, como a gente interpreta esse negócio. Então você tem que calcular o seu MTBF, seu tempo médio entre as falhas, tempo total de operação dividido pelo número de falha. O que eu vou fazer? Será que eu vou deixar para fazer uma manutenção preventiva no limite do meu tempo entre falha? Porque se eu chego no limite do meu tempo entre falha, estou dizendo que minha falha já está na iminência de acontecer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, o meu intervalo preventivo tem que ser menor do que o meu MTBF. Isso é regra, não dá para ser maior porque é muito arriscado, tem que ser menor. Vai perguntar, professor, mas menor quanto? Isso vai depender do grau de confiabilidade que você quer. Aí você pode traçar uma curva de confiabilidade, você pode montar uma curva de Weibull, só que é muito complexo. Então o que a gente faz? Uma boa aproximação que nos dá aí uns 90% de certeza é eu pegar o meu MTBF, multiplicar por 0,8. Então, 80% do meu MTBF vai ser a minha frequência preventiva. Então, se eu tenho um MTBF de 1000 horas, se eu pegar a cada 800 horas, eu consigo fazer o meu intervalo preventivo, garantindo uma confiabilidade adequada. Então, olha que legal. Se a gente tem dados, se nós temos métricas, se nós temos indicadores, a gente consegue calcular o MTBF. Com o MTBF a gente consegue calcular a minha frequência preventiva e eu consigo ter um nível aí de confiabilidade, né? Um nível de eficiência nesse meu número perto dos 90%. Eu posso ainda verificar o meu modelo qualitativo para ver se está batendo com meus manuais com base na minha condição e eu posso ainda contar com know-how e experiência técnica no método empírico. E aí eu pergunto qual que é o melhor para vocês. Melhor para vocês vai ser aquilo que vocês, né, a combinação de toda essa galera. O ideal é que se você tem dados confiáveis, vai pelo método quantitativo, que é bem melhor, beleza? Muito obrigado por ter assistido a esse corte, é um prazer ter você aqui com a gente. E se você quiser ficar ligado em todos esses assuntos e continuar aprendendo mais a respeito desse conteúdo, clica aqui e se inscreve no canal para acompanhar tudo sobre o universo de manutenção e gestão de ativos. Se você quiser também saber um pouquinho mais sobre a Modular, nossos treinamentos, cursos, mentorias ou consultorias, aqui também na descrição do vídeo está o contato dos nossos consultores. Muito obrigado por ter ficado até aqui e vamos continuar sempre melhorando a manutenção preventiva aí na sua empresa. Um grande abraço e até a próxima!